E ele surgiu de uma hora para outra fazendo defesa da Deolane como se fosse um advogado dela. E o nome dele é o Dr. Marcos Roberto Cebola. Eu queria, inicialmente, relembrar para você parte da defesa digital que ele fez da Deolane. E na semana passada eu até me surpreendi, comentei com o detetive Alan, comentei com vocês, falei, mas quem é esse advogado? É verdade. Será que é amigo da Deolane? Será que ele quer aparecer? Ou será que ele é um jurista que ele quer fazer simplesmente um Estudioso, comentário? no caso, é. Vamos ver uma parte dessa defesa jurídica que ele fez no Instagram dele, Dr. Cebola. Fila da visita, o esgoto, um casal e um celular sem dono. Em nenhum desses documentos, absolutamente nenhum, aparece o nome Deolane. Ela não está nas cartas, não está nos bilhetes, não está na denúncia original do casal. Então segura essa cena. Registrada em ata de audiência em janeiro de 2023. No meio do interrogatório da Elidiane, o próprio promotor pergunta: e os depósitos para uma advogada de nome Deolane? A ré nega. E aí, em plena audiência, diante da negativa, vem uma oferta de delação premiada. Recusado. O nome não veio de uma prova, veio de uma pergunta e de um convite para incriminar feito na hora. E 5 meses depois, junho de 2023, nas alegações finais do processo do casal, nasce a frase pagamento em nome de Deolane Bezerra Santos. Abre parênteses, advogada. Bom, vamos lá. Deu para reparar que dá a impressão que ele é advogado dela, não dá a impressão, detetive Alan? Essa impressão todo mundo até ficou, né? Teve gente que ficou na expectativa do Dr. Auri se manifestar, como se ele tivesse entrado para a bancada de defesa ali, alguma coisa do tipo, mas não foi o caso, né? É verdade. Olha, eu particularmente não conheci o Dr. Cebola, só que agora ele ficou conhecido. E no momento em que ele faz uma defesa técnica digital da Deolane, todo mundo começou a investigar quem é o Dr. Marcos Roberto Bezerra. E aí você vai ver uma das postagens que eventualmente foi colocada por diversos sites. Dá uma olhada. Olha lá. Advogado que defendeu Deolane nas redes sociais é ligado à ONG associada ao PCC. E a matéria continua. Investigações apontam a atuação do Dr. Marcos Roberto Cebola na estruturação e na documentação da ONG Pacto Social, que muita gente está dizendo que é do PCC. Mas vamos lá. Vamos continuar com essa matéria que faz uma explicitação mais aprofundada dessa ONG que o doutor Cebola está ligado. Vamos lá. O Ministério Público de São Paulo afirma que o advogado Marcos Roberto Cebola é ligado à ONG Pacto Social e Carcerário, que seria um braço... Isso é grave, hein? Uhum. Isso é grave. Tá? Um braço operacional do primeiro comando da capital PCC. Cebola, como é conhecido, ganhou projeção ao defender a influenciadora Deolane Bezerra nas redes sociais, e isso é verdade. Gente, vamos lá. A gente foi atrás de informação, o detetive X foi atrás, e eu vou dizer daqui a pouquinho para você o que a gente descobriu, mas antes tem superchat. Tem superchat, honrando aqui o compromisso. Mandou superchat, a gente para aqui, coloca na tela e lê. E no caso aqui é apenas um elogio. Tá aqui o nome da pessoa, tá como Jesus Cristo Salva 2025. Eu não acredito que não seja esse o nome, mas ela diz o seguinte: Lordelo, admiro muito o seu trabalho, sou seguidora fiel. E aí, Lordelo? Muito obrigado, minha amiga. Jesus Cristo salva e salva mesmo para quem tem fé. E fé é acreditar sem ver. Muito obrigado pelo seu comentário. Fico contente que você acompanha a gente, gosta de acompanhar True Crimes com riqueza de detalhes. Lordelo, pede pro pessoal, e a gente tá com quase 950 pessoas aqui, o pessoal não tá deixando like, eles não me levam a sério, então pede você pro pessoal deixar o like. Pessoal, deixa o like, porque daí o YouTube impulsiona mais a nossa live, vai para mais gente poder entrar na nossa live. Mas vamos lá, pessoal. O GAECO, que é um órgão especial do Ministério Público que investiga o crime organizado, eles alegam que essa tal ONG, guarda bem esse nome, ONG Pacto Social,
A realidade, o nome completo é ONG Pacto Social e Carcerário. Essa ONG, o Detetive X descobriu, foi fundada em 2019. E ela, na visão do Ministério Público e da Polícia Civil, funcionaria como um setor de reivindicações do PCC, promovendo ações judiciais e mobilizações no setor carcerário. Nós temos aqui uma continuação da matéria, só para eu poder ler, para vocês entenderem o que o Ministério Público e a Polícia Civil apontam em relação a essa ONG. Vamos lá. Em fevereiro de 2022, a ONG Pacto Social e Carcerário alterou o seu estatuto em cartório. A mudança permitiu propor ações judiciais coletivas para detentos não associados. E o GAECO do Ministério Público afirma que 2 denunciados modificaram o texto para beneficiar presos do PCC. O doutor Cebola assinou documentos dessa fase da expansão da ONG. Então vamos lá. O doutor Cebola, que era um desconhecido, agora o doutor Cebola aparece de uma maneira ou de outra ligado a essa ONG que tem função ligada ao PCC. Vamos lá. Tem uma foto de uma das reuniões dentro dessa ONG Pacto Social. A gente vai mostrar a foto para você. Nós nublamos o rosto de todo mundo só para mostrar o doutor Cebola, tá? O doutor Cebola está lá. Foi na época da pandemia. E o pessoal dessa ONG, a gente nublou, porque não vem ao caso exibir a feição dessas pessoas. Mas a gente já começa a trazer um pouco sobre o trabalho do doutor Cebola. Mas vamos lá, vamos continuar colocando o que essa matéria que nós levantamos acaba colocando em relação ao conteúdo deste trabalho. Vamos lá. Cebola aparece ligado à documentação dessa fase de identidade, elemento que, somado à fotografia reconhecida por ele próprio e ao relato da fonte policial, reforça a linha investigativa sobre a proximidade do Dr. Cebola com a ONG Pacto Social. Vamos lá, vamos continuar a colocar as conclusões do Ministério Público de São Paulo para que você possa fazer o seu juízo de valor e as suas conclusões. Vamos lá. Os autos, porém, não o apontam como fundador formal dessa ONG nem como seu representante jurídico. Essa função ela é atribuída em documentos do processo ao advogado Renan Bortoleto. Dá uma olhada, detetive Alan, que foi preso preventivamente em 14 de janeiro de 2025, condição na qual permaneceu até maio deste ano, quando ele foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto e recebeu o direito de recorrer em liberdade. Olha só. Então veja que essa ONG, que também tem um advogado que atuava ali na parte de escrituração, se envolveu e tem preso. E olha lá, advogado pró Deolane, que é o doutor Cebola, a manchete acaba sendo colocada aí dessa matéria do Metrópolis. Advogado pró Deolane é ligado à ONG, apontada como um braço do PCC. Pesado isso, na verdade. Gente, fica comigo. Pesado. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma audiência que nós conseguimos a gravação. O Detetive X consegue tudo. Você vai ver o Dr. Cebola discutindo com o juiz de direito. É um processo do PCC. E teve uma hora que muita gente acredita que o Dr. Cebola fez uma ameaça ao juiz. Ele nega. O juiz pediu instauração de processo e o processo foi instaurado. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso com exclusividade. Mas ontem, segunda-feira, a irmã da doutora Deolane Bezerra fez um vídeo onde ela não fala no nome do Dr. Cebola, mas eu quero que você preste atenção no que ela fala, pois me dá a impressão, detetive Ala, você que não viu esse vídeo, que ela se refere ao Dr. Cebola. Me dá a impressão. Mas vamos ver o que a irmã da doutora Deolane Bezerra disse ontem. É nítido, né, pessoal, o desespero de alguns. Como diz no ditado popular, parece que a casa vai cair. São muitos erros, muitas falhas, ou um método, né, utilizado em um mesmo lugar e as mesmas pessoas que produzem. Agora,
Quando querem descredibilizar alguém, fazer um assassinato de reputação, esse lugar aí coloca que a pessoa é do PCC. Todo mundo, tudo é PCC agora, todo mundo é PCC. Querem acabar com a vida de alguém, essa pessoa tá ligada ao PCC. Tá feio, parem que tá feio. As pessoas já estão se tocando. E os órgãos competentes, eles vão ter que investigar. Porque se eles não forem por si próprio, a gente vai incomodar. Até chegar nos ouvidos de quem tem que chegar. Olha, pode ter tido uma margem ali pra querer atrelar, porque quer queira ou não, se o intuito do Dr. Cebola era, de certa forma, proteger, ele estando atrelado ao PCC prejudica ainda mais, porque é um processo, e a gente tem que lembrar também que em São Paulo, qual que é a facção criminosa que tem na Nordela? Então, se a gente fala sobre lavagem de dinheiro ou algum pertencente a alguma facção em São Paulo, de qualquer forma o PCC vai estar envolvido, né? É verdade. Mas vamos chegar no principal ponto dessa live. Você vai ver com exclusividade daqui a pouquinho, minutinhos, mas eu primeiro preciso te explicar o que aconteceu. Gente, nós fomos atrás do Dr. Cebola porque ele se apresentou para milhões de pessoas nas redes sociais, né? E aí todo mundo, é canal de televisão, são sites de notícias, todo mundo queria saber quem é o Dr. Cebola. E aí a gente começa a aprofundar e afunilar informações. Quero te dizer uma coisa, existe uma outra investigação da Polícia Civil, é o DEIC do interior, é uma operação, grava bem esse nome, chama Screen Fake. Essa é uma operação pesada contra o PCC e essa operação, em outubro de 2025, tem menos de um ano, quando o Dr. Cebola, advogando por pessoas que já estão sendo processadas pelo GAECO, teve uma discussão com o juiz criminal desse feito e o juiz chama-se Dr. Davidson Herbert dos Reis. Dá uma olhada na matéria que saiu na época sobre esse caso que nós vamos mostrar a audiência para você. Dá uma olhada. Advogado que defendeu Deolane cita delegado morto pelo PCC e juiz entende como ameaça. Olha só. Vocês vão ver, me dá 3 minutinhos que eu já vou te colocar com exclusividade você vai ver a audiência, você vai ver o Dr. Cebola e você vai ver a reação do Dr. Davidson. Mas antes, eu queria colocar para você, para que você possa entender mais sobre essa reportagem, que foi levantar esse problema do Dr. Cebola, que ele está respondendo agora um processo, e a matéria diz o seguinte: segundo reportagem publicada nessa sexta-feira, e quem fez a matéria foi o Metrópolis, documentos da investigação mostram que o juiz Davidson Herbert dos Reis, que é da terceira vara criminal de Presidente Venceslau, relatou à Polícia Civil de São Paulo ter interpretado a sequência de declarações de quem? Faltou colocar, do Dr. Bezerra. Como, o Dr. Cebola. O Dr. Cebola, como uma tentativa de intimidação destinada a pressioná-lo a revogar prisão preventiva. Cebola nega ter ameaçado o magistrado. Olha que coisa grave. Tudo isso aconteceu, gente, durante essa audiência no exato dia 16 de outubro de 2025. Era uma audiência de ação penal contra acusados de integrar setores do primeiro comando da capital. Ou seja, o Dr. Cebola trabalha para integrantes do PCC que eventualmente estão sendo processados. E quem que o Dr. Cebola estava representando? Uma das pessoas que estão sendo investigadas, que nós levantamos o nome, é uma mulher, chamada Kathleen Camila Souza Lemos. Kathleen Camila Souza Lemos. Eu quero continuar, antes de soltar o vídeo, a matéria do Metrópole, para que você primeiro entenda o problema, para depois você ver o problema. Vamos lá. Vou colocar para você o que aconteceu. Vamos lá. Durante os questionamentos feitos a um delegado, o Dr. Cebola mencionou
uma declaração atribuída ao delegado Rui Ferraz Fontes, que foi morto, nós mostramos aqui, sobre uma suposta ética existente no universo do crime. O Dr. Rui havia sido executado a tiros cerca de um mês antes e era conhecido por sua atuação de enfrentamento ao PCC. Então, só para que você entenda, estava tendo uma audiência com o Dr. Cebola e um mês antes, o Dr. Rui, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, tinha sido assassinado lá em Praia Grande. Vamos lá. Aí, em depoimento aos investigadores, o juiz criminal Dr. Davidson afirmou ter recebido com surpresa uma vez a declaração do Dr. Cebola, uma vez que o Dr. Rui não tinha relação nenhuma com esse processo. E vocês vão ver daqui a pouco que o Dr. Cebola cita o Dr. Rui que foi morto. Temos aí matéria. Advogado que defendeu Deolane, em defesa digital, cita delegado morto pelo PCC e juiz entende que foi uma ameaça. Vamos lá. Chegamos no momento forte da nossa live. Vou até tomar uma água. Gente, nós conseguimos esse trecho da audiência lá de outubro de 2025. E você vai ver agora o que o doutor Cebola falou para o doutor juiz Davidson. E aí a conclusão é sua, se você vai achar que houve uma ameaça ou não. Vamos ver essa confusão que teve numa audiência criminal. Salomão falou que tudo é consciência. É mais fácil revogar a prisão preventiva de todo mundo e a gente desenrolar esse processo para Sim, mas não é questão de facilidade, doutor, é questão de justiça e cumprimento da lei. Diante do que se apurou hoje, com a devida vênia e pela graça de Deus, sob a proteção de Deus do preâmbulo constitucional, se o senhor não revogar essas prisões, eu temo o senhor não adentrar ao Elísio. Por quê, doutor? Isso é uma ameaça? O que é ameaça absolutamente. Eu estou ressaltando. O que seria o Elísio que o senhor falou aí? Elísio é paraíso, porque o que acontece? Por quê? Essa sua postura diante de todas essas cabais provas que foram colacionadas nos autos, o que acontece? O senhor tem que fazer um reconhecimento disso para que a gente possa trilhar um caminho absolutamente complacente ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, porque existem pessoas, e aí eu me compadeço, não só com as pessoas que estão evidentemente encarceradas, mas com a advocacia, porque eu tenho plena convicção que um dia eu ainda vou ser colega do senhor quando o senhor se aposentar. Então, eu acho que é esse o momento, mas não tem absolutamente nada de ameaça, porque, aliás, quem sou eu para deflagrar uma ameaça? Detetive Alan, qual foi a sua opinião? Olha, o que eu posso dizer é que eu consigo interpretar da onde ele tirou o tom de ameaça, né? Eu não vou cravar ali pela palavra que ele usou, né? Mas claramente ele tava nervoso, se atropelou ali nas palavras e tentou subir um pouco o tom. Então dá para entender de onde o juiz tem interpretado isso. Deixa eu dar uma explicação agora técnica para você. Vamos lá. Antes de eu ser delegado de polícia, já estou aposentado, antes de eu trabalhar como delegado de polícia, eu era muito jovem, prestei concurso para a Procuradoria de Assistência Judiciária Criminal, que hoje mudou de nome a Defensoria Pública. E eu trabalhava no Palácio Mauá, aqui em São Paulo, na 26ª Vara Criminal, e eu devo ter participado de mais de 1000 audiências, né? E a audiência criminal é o seguinte, pessoal, o advogado, ele tem direito de fazer qualquer pedido. E aí cabe ao juiz decidir favorável ou não favorável. E o advogado tem que ficar quieto. Quando o juiz não é favorável, o que o advogado criminal vai fazer? Esperar aquela sentença se tornar papel, né, para ir para hoje é tudo digital, e ele vai recorrer daquela sentença. Então, o que a gente pode verificar? Eu não quero entrar no mérito de ameaça ou não, mas quando o juiz fala o seguinte, você faz o pedido para o juiz fala, não vou soltar seu cliente por causa disso, disso, disso. Não cabe ao advogado criminal querer rebater e querer fazer que o juiz mude uma sentença que ele acaba de dar. Mas tem uma surpresa para você que está assistindo a live do Na Cena do Crime. Nós conseguimos agora o que o juiz falou na cara do Dr. Cebola.
quando teve esse imbróglio, você já ouviu agora o doutor Cebola. Agora você vai ouvir o doutor juiz criminal, o doutor Davidson, que foi que ele disse para o doutor Cebola. Vamos ver. Assim, eu vou deixar bem claro para o senhor o seguinte, eu em quase 20 anos de carreira, eu nunca ouvi nada parecido do que o senhor falou aí hoje. Já julguei vários processos do PCC, presidi a Echelon, que tinha 73 réus naquela operação. Julguei, já ouvi diversos réus, inclusive faccionados, e nenhum deles falou algo nem próximo do que o senhor falou hoje aí. Tá certo? Eu queria deixar claro isso pro senhor. Eu queria deixar claro, porque assim, aqui nós não estamos brincando. Eu tô permitindo o contraditório aqui para todo mundo. Eu tô permitindo a ampla defesa. Agora o senhor me dizer que se eu não revogar a preventiva, eu sou candidato a morrer? Não falei isso. É porque é isso que o senhor falou. Eu falei que depois que chega, porque Olha, o juiz ficou nervoso. Deu para você perceber, detetive? O juiz ficou totalmente fora de si. Por quê? Porque isso não é comum numa audiência criminal. Foi uma afronte ali, né? Ele ficou, não é comum. Deixou mais calorosa. Gente, audiência criminal, ninguém levanta a voz. Audiência criminal não é Instagram. Audiência criminal não é WhatsApp. Não é podcast onde as pessoas ficam gritando. Audiência criminal é um ambiente de respeito, é um ambiente de silêncio. Você não levanta a voz. O advogado pede e aguarda a decisão do juiz. O promotor pede, aguarda a decisão do juiz. E, na verdade, a gente percebeu que o juiz ficou realmente... Você vai ver o que aconteceu. Mas aí, quando o juiz chama a atenção do doutor Cebola, o doutor Cebola tentou se justificar para o doutor Davidson. Você vai ver agora qual foi a justificativa. Vamos ver. Vai morrer um dia. Isso é fato. Isso não tem essa. Sim, agora, a questão é para ver se a gente vai para o Elísio ou vai para o inferno em silêncio. É isso que eu estou falando. Nós estamos diante de um processo extremamente teratológico, com a devida vênia. Não é possível que isso é a opinião do senhor, doutor? A opinião não está bem detalhada. Então, o que eu quero é que, pelo menos, o senhor consiga dedilhar realmente o teclado desse computador, averiguar a pool de acta, tudo que há nos autos, e fundamentar a decisão para que o senhor tenha... O que está acontecendo, presidente Venceslau? Está criando verdadeiramente um juiz de exceção, excelência. O que existe aí... Isso é a opinião do senhor, doutor. Não, opinião não. Olha, o embate continuou, ele tentou justificar, dizendo, eu não ameacei ninguém. Eu não ameacei ninguém, tá? Não é brincadeira. O que a gente conseguiu, realmente é muito grave. E aí agora tudo isso surgiu porque o doutor Cebola faz uma defesa da Deolane, sendo que a Deolane está sendo acusada de crimes juntamente com pessoas do PCC, sendo que o doutor Cebola também advoga para pessoas em tese, tem a ONG, nós acabamos de falar, é do PCC. Tem superchat tem prioridade. É isso mesmo. E a Deca Orlando, que fazia um tempo que não participava aqui da live com a gente, hein, Deca? Mandou o seguinte: boa noite, doutor Lordello. Parece que o crime está sendo exaltado e não os humilhados. Enfim, um caos. Doutor, sente saudade da ativa? Ainda mora na capital? Olha, Deca Orlando, estávamos sentindo a falta sua, hein? Olha, na vida, eu acho que é o seguinte, tudo na vida tem ciclo. Depois que você termina uma jornada de trabalho, a gente não tem que ter saudade, a gente tem que ter agora bravura e vontade de trabalhar naquilo que você está fazendo. Então hoje eu tenho meu programa na Rede TV, que é Operação de Risco, eu escrevo bastante, faço palestras, e o canal Na Cena do Crime, que você está sempre ligado, viu, Deca? Muito obrigado pela sua participação. Mas vamos lá. Então, o doutor Cebola, ele viu que ele... Doutor Cebola, me desculpa, o senhor não podia ter falado o que falou. O senhor não podia rebater um juiz dessa maneira, falar do tal do Elísio, que é o paraíso. O senhor citou o doutor Rui, que tinha sido morto há 30 dias, sabe? Isso não é defesa jurídica, isso não é defesa técnica, isso parece aquele papo de boteco, tá? Data vênia, me perdoe, mas o doutor Cebola, pressionado com essa audiência, que daqui a pouco eu vou mostrar que gerou um processo que ele está respondendo, um inquérito policial que ele está respondendo, ele resolveu fazer um vídeo, postar na internet, alegando que ele foi mal interpretado. Vamos ver
o que o doutor Cebola disse. Elísio é o céu, Campos Elíseos, paraíso dos justos na mitologia grega. Está em Homero, está em Virgílio e deu o nome da avenida mais famosa de Paris. Ou seja, fui acusado de ameaçar um homem com o paraíso. Disseram que eu havia insinuado que alguém era candidato a morrer. Sobre isso, eu me declaro culpado de uma única obviedade. Candidatos somos absolutamente todos. Eu, inclusive, e talvez até com prioridade na lista. O que eu disse em audiência, com a ênfase errada, eu admito, de alguém que advoga há meses, com o coração na boca, vendo gente presa enquanto a perícia da prova não aparece. Foi um apelo à consciência, que decisão tem peso. E consciência, para quem crê, se acerta com Deus. Para quem não crê, se acerta com a história. Em nenhuma das duas hipóteses, comigo. O vídeo que circula corta exatamente o pedaço em que peço a coisa mais perigosa que um advogado pode pedir. E que se leia os autos e que fundamente sua decisão. Eu entendo o corte. Advogado pede leitura dos autos, não viraliza. E aqui vai a parte séria, porque ela existe. Antigamente, a esperança de ver as maldades cobradas ficava toda para o dia do juízo final. A minha esperança hoje é mais modesta e mais urgente, que a justiça terrena, a dos tribunais, das corregedorias, dos conselhos, leia as 11.305 folhas destes autos processuais. Corrija o que tiver de errado e devolva a vida das pessoas que foram esmagadas por exatamente esse sistema. Quem quiser saber o porquê eu estava alterado aquele dia, não precisa acreditar em mim. Tem um escrivão que confessou em juízo ter rompido o lacre da prova, que sustenta o caso inteiro. Isto não está num vídeo meu. Está na sentença, está nas folhas 10.990 e 10.991. Sigo respeitando o magistrado e a função que ele exerce. A minha divergência é sobre folhas, não sobre pessoas. E sigo à disposição da investigação sobre a minha conduta. Quem pede apuração para os outros, oferece a própria. O Elísio é o céu e o céu pode esperar. A justiça não. Agora tem uma coisa. Esse vídeo me fez refletir e antecipar justamente a segunda temporada dessa série. Amanhã você vai ver como funciona essa fábrica. Não é eu, é método. Olha, é impressionante, né? O próprio doutor Cebola disse que ele está respondendo o inquérito policial. Então, ele de cliente, ele de advogado, agora ele tem que contratar um advogado para acompanhá-lo, tanto no inquérito policial e se eventualmente ele for denunciado. Doutor Cebola, deixa eu falar uma coisa para o senhor, doutor Cebola. Eu já comentei que eu fui da PAJ criminal, depois eu fui da Polícia Civil, eu lidei com processos, lidei com inquéritos, e eu não ficava falando de Deus. Eu fiz faculdade de Direito na PUC durante 5 anos, eu tenho vários cursos de extensão, nenhum professor meu ficou falando de Deus, ficou falando de Bíblia para você colocar em processo. Nós temos que separar as coisas. Deus, o senhor fala, sabe aonde? O senhor fala na igreja. O senhor fala quando o senhor estiver em casa fazendo a sua oração. O senhor está confundindo o direito penal, está confundindo o processo, a atuação de um juiz, falando de Deus. Isso eu quero dizer para você que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca fiz os meus inquéritos e tinha advogado defendendo o criminoso falando em Deus. Então, as pessoas estão confundindo. E eu peço para o senhor, doutor Cebola, que o senhor leia um pouco mais sobre o que Jesus falou. E Jesus foi o grande doutrinador. Toda a doutrina do cristianismo vem da onde? Vem de Cristo, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falava, não fale o nome de Deus em vão. Não fale, doutor. Jesus nos ensinou isso. Então, processos graves envolvendo uma facção criminosa, ficar falando de Deus, realmente é algo que eu acho que o senhor deveria repensar, porque não é essa a função de um advogado criminalista. Mas, olha que curioso, depois desse imbróglio todo, a irmã da Deolane fez um vídeo sobre esse fato, envolvendo e falando, citando, vamos dizer assim, o doutor Cebola. Vamos ver. Coação, porque o nobre colega advogado falou em audiência que diante de todas as provas que ele mostrou que não eram provas, ele falou para o juiz, se o senhor condenar essa moça, o senhor não vai entrar no Elísio. Que eu fui pesquisar, a religião dele fala que Elísio é o céu. Isso seria uma coação?
Ou ele estaria argumentando pro juiz, se ele tiver religião, ele não fazer tamanha crueldade. A pessoa fala, você não vai entrar no céu. Isso é uma coação? Sempre o Metrópolis, né? Sabem de coisas antes mesmo da família da Deolane saber, da vida da Deolane, dos filhos da Deolane, nossa mesmo. Sempre o Metrópolis. Tem alguém te pagando muito, hein? Jornalzinho. Olha, não é brincadeira, não. Mas pra gente... Agora você vai saber o que aconteceu nessa audiência que eu mostrei para você, o que aconteceu com o Dr. Cebola. Nós vamos colocar aqui, eu vou estar lendo para você, o que o GAECO pediu e requisitou. Vamos lá. O Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime, que é o GAECO, requisitou a abertura de um inquérito policial para investigar uma possível prática de coação no curso do processo contra o Dr. Cebola. A Polícia Civil de São Paulo já instaurou a apuração e já ouviu o juiz Davidson. E o que eu fiquei sabendo é que ele se sentiu ameaçado. Dr. Cebola, o senhor fala o que o senhor quiser. E as pessoas interpretam da maneira que quer. E o juiz, logo que o senhor falou, ele ficou preocupado. Ele mesmo falou, mas o que é isso? O senhor está me ameaçando? Então, o juiz já foi ouvido. Em depoimento, o doutor Cebola, que já foi ouvido, negou qualquer intenção de intimidar o juiz. Segundo a versão do doutor Cebola, as referências feitas durante a audiência tinham caráter espiritual e estavam inseridas no exercício profissional da advocacia. Esse inquérito, detetive Alan, não terminou. Tá? Esse inquérito ainda está rolando, então a gente vai estar agora, a partir de agora, também acompanhando na cena do crime o que vai acontecer sobre esse inquérito, aonde um advogado, olha o absurdo que chega, o advogado numa audiência arruma, vamos pegar um termo mais popular, arruma para a cabeça e acaba virando uma pessoa investigada pela justiça. Algum comentário aí no chat, detetive? O pessoal aqui, até trazendo ali sobre o que você disse sobre religião, esse Cebola é o quê? Advogado ou pastor? Ele realmente parece, né, ter essa tendência de misturar um pouquinho as duas coisas. O pessoal falando, se colocou religião no meio, o Hernan Herrera que falou, pode ter certeza que é de péssimo caráter, aí uma opinião do Hernan, e é isso, Lordelo. O Cebola é bem polêmico, né? Eu acho que a gente ainda vai ver mais ele aqui nesse canal, viu? Olha, na semana passada foi interessante porque eu trouxe, né, a defesa digital que ele fez da Deolane, e eu falei aqui, você que me acompanhou semana passada sabe que eu falei, olha, a gente não sabe quem é o Dr. Cebola, a gente não sabe se tem amizade com a Deolane, a gente não sabe se ele está querendo simplesmente aparecer, a gente não sabe se ele é um jurista que está querendo mostrar os seus conhecimentos, mas agora a coisa acabou aprofundando e cada um que assiste a live tire as suas próprias conclusões. Dá uma olhada nessa belezura aqui, ó. É o totem colaborativo de imagens da CoSecurity. Só em São Paulo são mais de 12 mil. Você que mora em São Paulo, você que mora em Curitiba, você que mora no Rio de Janeiro, futuramente a CoSecurity vai estar em todo o Brasil, porque é uma empresa que tem uma qualidade técnica impressionante. Então você de São Paulo, você de Curitiba, você do Rio de Janeiro, vale a pena você entrar nesse QR Code ou entrar no site da CoSecurity, porque eles vão instalar este totem da CoSecurity só em São Paulo tem 12 mil, com 3 câmeras ligadas ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista. Em Curitiba, no Paraná, também eles têm os respectivos programas do governo que a CoSecurity conseguiu e também no Rio de Janeiro. Ou seja, as câmeras da CoSecurity estão implementadas e eles conseguem detectar pela face pessoas procuradas e placa de veículo, veículo roubado, veículo furtado, veículo precisando ser apreendido. Olha, você melhora a segurança do local onde você mora ou trabalha e, em caso de crime no seu bairro, quanto mais gente tiver o totem colaborativo da CoSecurity, fica muito simples para a Polícia Civil esclarecer e colocar esses bandidos na cadeia.
É isso aí, gente. Então não deixe de escanear o QR Code ou entre em contatos aqui, ó. A gente deixou o link do WhatsApp diretamente com eles. Fala que veio Na Cena do Crime, que eles também vão te dar uma atenção especial ali, né, Lordão? Olha, em breve, hein? Espera que em breve, no máximo 3 semanas, nós vamos colocar um vídeo novo aqui no canal de um crime bárbaro antes, né? Que aconteceu na Rua Caraibas, no bairro de Perdizes, em São Paulo, aonde um morador matou um porteiro na rua, mas ninguém viu. Mas as câmeras, os totens da CoSecurity viram e esse morador foi preso e continua preso. Vai ser um episódio realmente emocionante porque a CoSecurity nos mandou essas imagens aonde o morador sabia o horário que o porteiro ia sair da guarita. Ele saiu, parou o carro, ficou numa esquina quando o porteiro passou. Você não vai acreditar. Ele deu várias facadas no porteiro que trabalhava no prédio dele. Ninguém viu porque era 6 da manhã. Ele entra no carro e foge. Aí entrou em cena as câmeras da CoSecurity e o rapaz foi preso no mesmo dia, em breve, aqui no canal Na Cena do Crime.